Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao curso completo Mobile Dev. Aqui quem fala com vocês é o Ulisses Ren. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre programação orientada a objetos, né? Eu vou falar algumas coisas assim um pouco fora do contexto da programação orientada a objeto, até para dar uma descontraída. Mostrar um pouco sobre Git, embora esse curso específico não seja de Git, mas a gente vai estar utilizando, e aí quem quiser acessar o código das aulas, rodar na sua máquina, enfim, coisas desse tipo vai ser possível, né? E aí eu vou mostrar como que faz isso. Primeiro eu vou fazer um commit aqui na minha parte, né? Que é pegar os códigos que foram alterados e mandar para o servidor. Acredito, apesar que eu acho que eu já fiz aqui, eu estou dando uma olhada aqui, não precisa subir nada. Então já vou fazer diferente. Eu estou hoje na aula que está o Natan, a Ana Beatriz e o Gustavo, se não me falhou aqui a recordação. Bom, é isso mesmo. E aí é o seguinte, tá? A gente vai compartilhar aqui com o Natan. E aí o Natan vai explicar um pouco, né, eu mostrando ali para ele como que a gente pega esse link do Git. Deixa eu só pegar o link aqui. E aí eu vou passar o link para ele, vocês vão ver como que vocês podem colocar isso na máquina de vocês. Que eu me lembre bem, a gente instalamos o Git, não foi, Bia? Será que a Bia tá com o microfone? Foi isso, não foi, Gu? A gente não instalou o Git? Sim, instalamos o Git. Instalamos, né? Não, Mas beleza. eu... Foi o Git e o VS Code também, né? Isso, bacana. Não, bacana. Então é isso, ó. Aqui eu vou copiar tô tentando copiar aqui o link, mano. Ele não tá querendo ir não, mas ele vai agora. Aí manda aqui no chat aqui. Tá, aí eu mandei aqui o link. Não se preocupem vocês aí que estão assistindo pelo YouTube, isso vai estar na descrição, então vocês podem acessar o link desse repositório que a gente está utilizando na aula. Você pode pegar na descrição e baixar na sua máquina, seguindo os comandos aqui que a gente vai orientar aqui agora para o Natan, beleza? Eu vou só tentar deixar isso aqui de uma forma maior possível. Ô louco, fiz errado aqui alguma coisa, calma aí, vixi. Se eu soubesse programar, se eu programasse tanto que eu mexo aqui no Meet, eu tava lascado. Pera aí. Vamos voltar. Aí. Oxi, sai daqui, Gustavo. Fixei o seu. O que eu tô fazendo aí? O que eu tô fazendo aí? Não, aí? eu fixei você aqui do nada. Do nada, mano. Pera aí, deixa eu só. A tela inteira. Ou não é eu pra apresentar não, calma aí. Nossa, tô tomando uma surra aqui, velho. Ah, não, assim não, pô. Cadê? Eu queria deixar em destaque, mas enfim, foi o máximo que eu pude. Bora lá, Natan. Eu coloquei o link lá na conversa. Você já pegou? Peguei. Tá. Para começar, aperta Ctrl e o sinal de mais aí só para expandir um pouco mais sua tela. Aí, acho que mais uma. Aí já era. Aí agora depois pra você voltar é só dar Ctrl menos, tá bom? Tá. Agora aperta o Ctrl J. Beleza. O Natan já começou aí na pasta projetos, né? Que é a pasta projetos dele. E aí, ó, vai ser o seguinte, Natan. Se você der um git clone e colocar o link, ele já vai criar uma pasta com o nome do repositório. Tá vendo ali o nome do repositório? Ó, mobile_dev. Que é bem ali no final. O padrão aqui, tudo certinho. Pode crer. Aí é o seguinte, ó. Aí quando você rodar esse comando, ele vai criar a pasta que nem aquele último nome antes do .git, que é o mobile dev. Ele vai criar uma pasta com esse nome. Então quando você dá um enter, né? Então é bem simples. E aí para entrar nessa pasta, né, ele deu um ls ali, aí mostrou a pasta que está disponível, que é a mobile dev. Ele vai entrar dentro dessa pasta. E aí, a partir de agora, né, inclusive, como ele já estava aberto a passar projetos ali no VS Code, já abriu ali no menu lateral, né, Natan? Uhum. E aí, para abrir, né, vamos supor que você quisesse reabrir dentro dessa pasta. Você poderia colocar aí o code, né, ponto, espaço, -R.
que aí ele vai dar um reopen nessa pasta mobile dev. Aí, ó, beleza? Aí agora a gente já está dentro da mobile dev, e aí com isso vocês que estão aí utilizando, vocês podem pegar o código, rodar, tentar compreender o que foi que aconteceu, as coisas que ocorreram, executar o código. E a maneira mais fácil de executar o código, se você puder abrir o terminal aí, Natão, Ctrl J, é você rodar o Dart e o nome do arquivo. Nesse caso a gente está olhando para o arquivo main, que é onde a gente está rodando o nosso... Poderia ser aluno, lógico, mas só como a gente não tem uma classe void main, então a gente, por convenção, não é... o Liz mandou, não é nada disso. É uma convenção da comunidade. Aí precisa colocar main.dart, Nathan, que é isso, que precisa ser o tipo do arquivo. Aí, peraí, agora, vamos lá. Dart, main.dart. Tem que estar extenso. Errado com jeito. Não, agora foi dar. Não, tá certo. Falta o R, Não, se não for assim, não vai, né? Tem que ter o zero de digitação. Não, é pra ficar proficiente mesmo, não tem pra onde correr. Peraí. Esse foi a aula que a gente teve sobre encapsulamento, né? E aí a gente falou algumas coisas ali, a gente escondeu o nome, a idade, tal, né? E aí tem, se você entrar aí na pasta abstração agora, Nathan, cd.abstração, ou até abrir por ali, e rodar o arquivo main que está dentro da abstração. Pode pôr só AB e dar um... Isso, mais rápido do que eu. CD, main... Não, já dá o Dart. Se você pôr para cima a seta, ele já pega os comandos que você deu anteriormente. Entendi. Ó, aí foi a aula que a gente falou sobre abstração e herança também. Né? Então, a gente criou um professor, a gente criou um aluno, a gente viu que todos eles eram pessoa. Isso foi na introdução que a gente teve sobre abstração e herança, sempre mostrando que um tem sempre a ver com o outro, né? Porque a gente tenta abstrair o que é mais concreto por que é menos concreto. E qualquer coisa que é menos concreto é mais abstrato. É que nem quando alguém está conversando com alguém, a pessoa fala, mano, o que você está falando está muito abstrato, não tô entendendo nada. Tem gente que tava falando, não, que as galáxias, não sei o que. Você fala, mano, pelo amor de Deus, o que você tá falando? Tá abstrato demais, velho. Vai conversar com o Einstein ou com aquele mano lá. Tá comigo, né? Esse assunto aí não tá demais pra mim. Então, tipo assim, mas sempre quando algo tá abstrato, óbvio que a gente não encerra uma conversa, a gente fala, tipo assim, dá mais um pano de fundo, dá mais um background, fala coisas para esclarecer melhor, para que eu possa ter a compreensão de que você está tentando me dizer. Não que eu não quero conversar sobre o assunto, enfim, mas sobre galáxia, se a gente vai ficar falando lorota, piorou, né? E aí a gente viu o quê? Que a gente começa sempre no alto nível, que é o nível real, e a gente vai abstraindo. A gente começou na ideia de um avatar, falei bastante sobre isso e tal. E aí, tipo, só para não ficar só no exemplo, infelizmente a gente perdemos 2 aulas, e o Nathan aí que salvou a gente falando que as aulas estavam mudas lá. E aí a gente voltou, com a ideia de a gente fazer o avatar. Então eu entrei na pasta avatar, Nathan. Isso. Isso. Aí ele colocou ali na lista ali. Beleza, ele rodou. Aí na lista ali ele só não colocou. Acabou não fazendo a separação. Que aí a gente poderia até fazer aí. Clica ali no avatar ali, Nathan, no avatar.dart. Vai no toString dele. Isso, vai lá no final da linha. Aí no final aí você coloca um /n. Dentro da Isso, dentro da aspa. Coloca um /n. Ixi, como é que vai essa barra? Aí. E aí coloca um monte de sinalzinhos de menos aí, uns 4, 5. Aí pronto, aí salva e roda de novo pra gente ver. Ó, ficou mais ou menos, acho que daria pra colocar um /n no começo agora. Volta lá no começo do toString e põe um /n também. Isso aí é só por questão de print, a gente não programa assim, tá, gente?
Eu tinha um amigo no trabalho que falava assim, não gosto de fazer esses cursos aí, não, só fica no terminal. E eu falei pra ele, não, concordo com você. É ruim você ficar fazendo um curso que só fica no terminal. Mas os conceitos primordial tem que vir por aqui, porque programação não é qualquer outra coisa. Né? Programação... Deu errado. Deu? Ah, não, coloca esse barra N depois do sinalzinho de menos. Ah, o barra N é o que dá o espaço. Isso. A quebra de linha. Isso, o barra N é o que dá o quebra de linha. Não tinha utilizado, não. Agora roda aí de novo pra ver. Foi, né? Enfim, ficou assim. A ideia é só enfim, a gente conseguiu separar, né? Os avatares ali, que é a Bia, a Mel, o Gu Estiloso e tal. E aí a gente criou, a partir de um tipo em comum, que qual é o tipo em comum? O avatar. A gente criou vários avatares, né? A gente criou vários personagens que caracterizavam a pessoa ali naquele contexto. Que aí a gente usou até aquela imagem de referência aí, ó. Clica aí na referência avatar ali, ó, Nathan. Na imagem. Não, na imagem ali, ó, do lado esquerdo. Que a gente usou até essa imagem foi o que realmente o que está programado ali é essa imagem. E aí a gente deixou isso concreto. Como que a gente deixou isso concreto? A gente criou um avatar para cada pessoa que estava presente na aula, acabou não criando o meu ali, até porque o assunto parece que não, mas estende de uma forma muito rápida, de forma muito extensa. Né? E aí é isso. Né, como eu falei antes da gente começar a aula, eu ia dar uma leve passada assim, de novo nesse conceito, nesse contexto. Tal. Não tem como se demorar mais aqui, até porque programação orientada a objeto não é o foco dessa aula. Né? Mas por que eu estou ensinando? Porque para a gente pegar no Flutter, a gente precisa ter esse pano de fundo, a gente precisa saber o que são essas coisas, porque isso é extensamente utilizado no Flutter. Né? Através ali de métodos que eles já dão pronto, classes, bibliotecas, que é algo que a gente vai entrar. Né? E aí, antes de eu entrar em polimorfismo, hoje eu acredito que nós não vamos entrar em polimorfismo, eu vou entrar num conceito bem interessante. Por exemplo, clica aí na Melissa, aí, Nathan. Ó, Melissa tem um negócio ali, tem uma propriedade ali, cabeça, que é o 2. Beleza. Tipo assim, isso aí foi uma convenção que a gente teve na aula passada, certo? O Gustavo estava aí, a Ana Beatriz estava aí. A gente chegou no negócio. Mas como o Nathan não estava, ó, a cabeça é 2. Nathan, vai lá para a imagem lá e me fala qual que é a cabeça 2. Cabeça 2... Depende. Aí, tá vendo? Aí, Depende. Tá vendo? Aí Nossa, ficou difícil. já ficou difícil. Não, e você tá certo. E aí já ficou difícil. Entendeu? Porque o depende, tipo assim, preciso de mais contexto, não é? Aham. Tipo, preciso de mais contexto. Qual? E ainda, vamos fazer melhor, vai no do Gustavo. É que o do Gustavo já dá pra, tipo, já dá uma sacada. Já dá uma Tem mais uma sacada. noção já, tá ligado? Já tá falando que é número 3. Aí, por exemplo, se fosse lá nas imagens, você ia falar qual que é o número 3. Então, de baixo pra cima ou de cima pra baixo? Aí, tá vendo? Mesmo assim, olha a cabeça do Gu, a cabeça... A de Então, cima. sabe se O o do- visual. Tá vendo? Ó pra você ver que interessante esse ponto. Por falta de referência, a gente se perde no que o código quer dizer. Isso não é normal, ou seja, isso não deve acontecer, entendeu? Se isso acontece, significa só uma coisa: o código ele ficou abstrato demais, tá vendo? Ficou muito abstrato, não tá concreto. Ele foge, porque assim, pra ele, é que nem falar, por exemplo, se ele pegasse a cabeça de baixo, colocasse ali e falar, isso aqui é... Se eu falasse, Nathan, fala pra mim quem é esse daí, ele fala, meu, depende, tipo, você tá comparando isso com quem? Entende? Se for entre os alunos aqui, fica fácil. Agora, se tiver, por exemplo, se fosse falar, se a gente fosse fazer um avatar, com a gente que está aqui na aula hoje, né? Eu, o Gustavo, a Ana Beatriz e o Nathan. E se eu falasse assim, se eu fizesse um personagem qualquer que fosse do sexo feminino, você ia falar que esse personagem representa quem, ô Nathan? Não ouvi, cortou. Se a gente fizesse um personagem aí do sexo feminino, independente da cabeça que a gente utilizasse, e a gente fizesse um do sexo feminino, qual que você induziria? Qual pessoa esse personagem... Qual que eu escolheria aqui? Não, quem de nós representa o personagem? Eu, Gustavo, Ana Beatriz ou Nathan, se a cabeça fosse de menina?
Beatriz, né? Porém, depende. Não, com certeza, com certeza. No contexto de hoje, muita coisa depende. Mas Aham. olhando a grosso modo, olhando Sim, com do certeza. normal pra gente, né, enfim, não vamos entrar nesse Que debate nem político, aqui, não, que é muito pano pra manga. eu pensei naquela hora que você falou, tipo, qual que é o da Melissa, que você falou, cabeça 2. Sim. Eu falei depende por conta do quê? Eu já pensei já no negócio do index já, tipo, em vez de começar no 1, começa no 0. Entendeu? Entendeu? Você 0, vê. 1, 2. Aí aqui o 2, seria o 2 aqui no caso, ou Sim, aqui. sim, pra você Mas ver, ó, então, mas como eu já vi que o da Melissa é é 2. 2 e a da Bia também é 2, Uhum. imaginei já que seria esse aqui. Sim, beleza. Mas aí pra você ver, você induziu sozinho, você acertou. Aham, Mas sim. isso aí foi algo que você teve que analisar, e aí se perguntar e, tipo, Poderia ter algo mais concreto ali. poderia ter algo mais concreto. E é nesse ponto que eu quero chegar, por quê? Existe um negócio chamado Enum. E aí eu acho que dá pra você fazer isso daí. E aí a gente vai voltar àqueles esquemas que a gente fazia nas aulas, de compartilhar um pouco, que eu acho que isso também fica muito legal. Né? Eu só vou precisar depois da permissão para vocês poderem fazer um commit e tal, e aí a gente segue o jogo. O que eu vou fazer primeiro? Vou falar para você desfazer essa alteração que você fez no avatar. É só ir ali no botão, no menu do lado esquerdo ali, ó, onde está o número 1 do Git. E coloca para desfazer. Aí desfaz e vida que segue. E aí a gente vai fazer o seguinte. Aí no avatar... aí no avatar... Não, fazer melhor. Dentro da pasta do avatar, você vai criar um novo arquivo. Aí você vai colocar avatar underline tipo .dart. Isso. Aí, ó, diferentemente do menu, né, da estrutura class que a gente utiliza para criar uma classe, em vez de a gente escrever class, a gente vai escrever enum e o nome da classe, ou o nome do enum, tá? Esse aí eu não usei, não. É só escrever enum, enumerável. Isso. Acho que não precisa ser maiúsculo. Caiu na onda do corretor aí. Dá um ESC aí para ele sumir. Aí você coloca sempre o mesmo nome do arquivo, mas com Pascal Case. O que é Pascal Case? A primeira letra inicia com a inicial maiúscula e as outras palavras também com a letra maiúscula. Avatar tipo com T maiúsculo. Mas esse aqui também. Isso. E aí você abre e fecha parênteses, que nem faz na classe. Tá dando tudo aqui. Não é isso não, é Chaves. Isso aí é parênteses. Falei errado. Se eu falei parênteses. Isso, aí dá um Enter. E aí você, diferente da classe, você precisa colocar um ponto e vírgula no final aí, ó. Não acho que não foi. O Dart, não, aqui ele tá esse BO mesmo, é chato. Dart Language, Server Started. Dart Dev Tools, ó. Não tá startado. É esse? Não é isso não. É isso não? Não, apaga aí isso. Apaga o ponto e vírgula aí, acho que não foi. Ué. Mas vê ali o que ele tá reclamando. Ele tá falando que precisa ter pelo menos um nome dentro da classe para poder definir um tipo. Então, por exemplo, eu acho que assim, a gente está criando esse enum para poder distinguir as cabeças que tem, que é a cabeça 1, 2 e 3, certo? Eu acho que seria avatar tipo ou avatar head, né? Que, tipo, a ideia de cabeça, ou avatar cabeça, enfim. Vai ser só da cabeça. Eu acho que é avatar cabeça, né? Eu acho que ficaria Avatar cabeça melhor. eu acho que é melhor. E aí depois aí você renomeia o arquivo também, para manter a consistência. Bacana. E aí, beleza. Agora vamos tentar aqui, ó. Aí eu vou pedir a participação da Bia, do Gustavo também, pra gente tentar chegar numa ideia. Por exemplo, que nome a gente poderia dar pra cabeça 1, 2 e 3? Um nome que ficasse reconhecível de uma forma mais simples depois, né? Então, eu tava aqui pensando, em vez de a gente ficar nomeando, a gente poderia colocar tipo topo, meio e baixo. Cabeça do topo, cabeça do meio, cabeça embaixo.
Sim, assim, mas, assim. ó, mas e se a gente. Beleza, isso é uma ideia. Eu vou sugerir uma ideia também. Poderia ser. A gente poderia usar um prefixo, né? Por exemplo, mulher, né? Vamos usar algo mais científico e biológico, né? Sem nenhum debate Certo. político em cima dessas coisas. Vamos pro mais natural, que pelo menos na minha época, quando a gente aprendeu, era assim, que é menina ou mulher e o tipo de cabelo, que pelo menos aqui está dividido, como só tem duas mulheres, está dividido em dois tipos de cabelo. Tivesse mais homens, eu acho que estaria dividido em outros tipos de cabelo também, sabe? Sim. E aí a gente poderia dividir mulher crespo e mulher liso e menino, porque como só tem um, não precisa colocar mais, entendeu? Aí Sim. essa é uma ideia que eu sugiro, e aí eu gostaria de ouvir a Ana Beatriz também, se ela puder dar a ideia dela, ver o que ficaria melhor, para a ideia de pensar que, vamos supor que chegou outro Natan no projeto, no contexto que o Natan chegou, já depende, e aí ele não tem mais esse depende. Eu pensei nisso também, o cabelo liso, crespo e um cabelo curto, que seria do menininho. Então beleza, eu acho que dá pra gente partir desse princípio. Conseguiu compreender, Natan? Compreendi sim. Então vamos lá pro Enum lá, e aí eu vou mostrar a diferença, óbvio, que o Enum tem muito sobre a classe. O Enum ele só tem propriedades e são propriedades sem tipos, porque as próprias propriedades, né, o nome das propriedades do Enum já pertence ao próprio tipo do Enum, e aí isso vai ficar mais claro quando a gente usar esse Enum na nossa classe. Né? Então, por exemplo, para o cabelo 1 a gente poderia colocar mulher crespo. E aí começando com minúsculo, né, mulher. Mulher. Aí agora. Nossa, você é louco, tá de parabéns. Aí a gente dá uma vírgula. Aí dá um. Aí a gente dá um. Aí põe na linha de baixo, a gente dá um enter. Isso. Liso, sei lá. Isso, exatamente. Liso. Isso. E homem. Acho que. Fechou. Homem curto. Homem curto. Ou homem. Sei lá. Topete. Topete, vai ser topete. Homem topete. Tava o topetão na preula. Bom, beleza. O que a gente acabou de fazer com esse Enum? Esse Enum é um tipo para que a gente evite de fazer aquilo que a gente fez entre aí no Gustavo e na Beatriz, só pra gente ver como que tá atualmente, ó. A cabeça tá um número. E chega a 3. 3 o quê, amigão? Tipo, a gente tem um negócio na programação que a gente fala de números mágicos, né? Esse número mágico aqui, tá ligado? Da onde saiu essa aqui? Tá doido? E aí tem só uma mudança que a gente vai precisar fazer, porque é o seguinte, ó. A cabeça, ele é de que tipo? Entra no avatar. Qual é o tipo ali do... Não, esse é o avatar cabeça. Entra no avatar.dart. Isso. No avatar.dart, qual que é o tipo da propriedade cabeça? String. Ela é string, mas a partir de agora ela não vai ser mais string. Vai ter que trocar. Exato. Aí começa a nossa primeira alteração. Né? Esse processo de alteração, gente, na programação a gente chama isso de refactoring. O que é o refactoring? É refazer algo que já está pronto, funcional, e que para a funcionalidade do programa não pode não dizer muita coisa, ou às vezes pode dizer que seja alguma coisa. Mas esse processo de refazer código para que ele funcione de uma maneira melhor, de uma maneira mais legível, isso é chamado de refactor, e muitas vezes o refactor é feito só na parte do código que o cliente não vê. Né? Tipo, às vezes, esse aí vai refletir um pouco para o usuário ver, mas geralmente não reflete muito. Né? Então, esse processo de refazer código, reescrever, é chamado de refactor, e aí quem tiver curiosidade de pesquisar, estudar sobre, acho que tem muito a aprender. Vamos lá, Natan. Então, vamos definir esse tipo aí, em vez de ser string agora, vai ser avatar cabeça. Vai apagar o string? Isso. Isso. Aqui. Não, a cabeça podia... a cabeça podia deixar, aí você só colocaria o final vai. Mas aí... ele, no caso, o final é só para ele aceitar uma propriedade só, né? Isso, uma inicialização só, que aí nesse caso ela está sendo feita dentro do próprio construtor. Uhum. Se eu não me engano, e aí vale conferir, mas é bem perto disso. Quando você define um final, ou você já inicia ele, que nem a gente fez ali na linha 2, ou você inicia ele no construtor. Você não pode iniciar ele depois de nenhum método que faria isso, sabe? O Enum também é final, né?
O enum é final. O final é o modificador da variável. Aí, Nathan, só tem um porém agora, tá? Ali você definiu só uma propriedade e não definiu um tipo. Então, por exemplo, a sintaxe que estava antes, estava o modificador, que é o final, o tipo e o nome da variável. Aí agora você só tem o nome da variável, ainda assim falta o tipo dela. Vai ser int. Não. Não, vai ser avatar cabeça mesmo. E aí você vai ter você poderia ter uma propriedade de nome cabeça, por exemplo, estaria tudo ok. Então, por exemplo, você poderia deixar aquele A maiúsculo do avatar, isso do inicial. Por quê? Isso aí ele faz referência àquele enum que está lá no arquivo avatar cabeça, certo? Isso. Esse aqui. É esse tipo. A gente criou um tipo que nem um string, tá ligado? A gente criou um tipo agora. A gente já tá no nível mais avançado. E aí, ó, depois do tipo da propriedade, você não tem que definir um nome que você vai tratar ela, por exemplo, cabeça. Uhum. Então ali, ó, ali na linha 3, você pode dar um espaço no final da linha e colocar cabeça. Caramba. Isso. Cabeça. E aí a gente surge um problema porque ele tá falando aí, esse aqui não existe. Aí a gente pode dar um control ponto, que aí ele vai fazer o import para nós automaticamente. Dá um control ponto para você ver. Ó, importar o arquivo, importou, certo? E aí ele já fez isso. Aí eu acho que você já está induzindo o que precisa mudar aí. Mano, show de bola, perfeito. Aí, tipo assim, beleza? É só isso que a gente precisa fazer? E aí, no caso, só vai mudar só aqui, só, né? Não vai precisar mudar tudo. Aí a gente muda o tipo da assinatura. Então, se a gente mudou, quem estava chamando ele, a gente precisa mudar para o tipo, que é esse tipo avatar cabeça agora. E aí que a mágica fica mais legal. Por exemplo, apaga essa string, que agora não é mais uma string, né? E aí, pra gente usar esse enum, pode apagar essas duas strings aí só, Nathan. Essa aqui? Não, a cabeça deixa. Só apaga a string ali que tá... Tá. Isso, aí começa a escrever aí agora, avatar cabeça. Aí, ó, se você pôr pra baixo ali e dar um enter, ele já vai fazer o auto-import pra você, entendeu? Isso, você viu que ele fez o auto-import ali na linha 2, ó? Aham. Aí você aperta ponto e agora olha a mágica. Ok. Pode crer. Já era, entendeu? Vamos fazer aqui também. Cabeça, ponto. Qualquer desse. Aí salva todos os arquivos que ainda não tá salvo. Acho que o Melissa não tá salvo. E aí, sei lá, vamos rodar aí agora, vamos ver como que ficou dessa vez. Mas qual que é o negócio do terminal mesmo? É o Ctrl J. Ctrl J. Isso. Aí vamos rodar esse avatar de novo. Eita. Ué. Tá por ela. Caraca. Pera aí. Tá por ela, o negócio caiu aqui. Saiu como avatar cabeça e mulher lisa. Isso aí depois a gente pode melhorar. Mas no geral, eu acho que agora ficou bem melhor do que estava antes. Mas no caso, para mudar isso aqui, seria com... Seria com... Não é if, como é que é o nome? Um switch? Ou não? Um string? Talvez. No caso, transformaria essa opção aqui, né, do Omnitopet, essas coisas, numa palavra comum, né? Tem um jeito que dá pra gente fazer isso no enum, mas eu não sei se pelo menos eu não estava pensando em mostrar isso agora, né? Não, e de aí, boa. porque aí tem um jeito que a gente poderia colocar, mas aí só para não ficar muito confuso, ficar muita informação, tal, acho que esse aí tá legal. O que eu acho que a gente pode testar vai ali onde ele imprime a cabeça no toString, aí mesmo, embaixo, vai ter o toString ali, a cabeça. E aí, ó, aí onde está a cabeça, abre e fecha chaves aí neles. Isso. No cifrão também? Não, depois do cifrão.
Aí no cabeça você coloca ponto. Aqui dentro. Aí coloca ponto. Aí, ó, coloca name. E aí você roda de novo. Isso aí é coisa que já vem já, a gente não fez nada, já vem a própria linguagem fornece isso pra gente. Ó, tá vendo? Em vez de... Ele só coloca Isso, o nome. só coloca o nome que foi, entendeu? Então aqui no caso poderia colocar os nomes do negócio sem, tipo, topete, ISO. Colocaria o nome do corte. Isso. Ficaria bem melhor assim. Longo liso, assim. Isso. Aí, ô Nathan, agora nós vai fazer com uma técnica. Pra você não precisar renomear no pessoal, dá um Ctrl Z aí, do jeito que tava antes. Isso. Aí, ó, cada propriedade que você vai mudar, porque aí você viu que você mudou aí, você ia ter que mudar em todo o código? Sim, teria que mudar aqui. Isso. Aí a gente vai fazer diferente. Você pode ir aí mesmo, onde tá. Aí fica ao seu critério. Como aí já tá tudo centralizado, o que você faz? Vai no Home Topete, aperta F2. Isso, coloca bem em cima, tanto no começo. Pronto, aí você renomeia aí dentro. Aí já vai renomear tudo. É assim que a mágica acontece, amigão. Aqui. Entendi. Entendeu? É aí que a mágica acontece. Apertou F2 no liso, mesma coisa. E aí sempre a inicial minúscula. Sempre quando a primeira palavra inicial é minúscula. F2 de novo. Isso. Nossa, quando eu conheci o F2 na minha vida de programador, mano, parecia que eu tava... Cê é louco. É igual você trocar, sei lá, pintar um prédio todo de uma vez. Não sabia disso não. Isso é muito mágico. Só não ganha de quem inventou o Ctrl-C e o Ctrl-V, né? Ó, isso aí é óbvio. Não, isso daí é maravilhoso. Pô, então no caso pra, tipo, aparecer ali, né, no terminal, somente o topete, sem ter o homem cabeça, tá ligado? Uhum. É só colocar no return? Aí você viu que no toString, o que a gente fez? A gente criou um tipo enum, né? Esse tipo enum foi que a gente criou. Mas assim como o string, o int, o double, a nossa classe pertence ao enumerável. E o enum é algo que já vem no Dart, né? E aí tanto é que você viu que eu falei pro Nathan. Nathan, coloca as aspas, volta lá no avatar, Nathan, pra gente conseguir entender avatar.dart. Isso. Aí, ó, na linha 22, ali no cabeça, eu falei, Nathan, coloca as chaves, né? Que aí a gente... Sim. Por quê? Porque você viu que a gente não ia mexer só na propriedade, a gente ia apertar o ponto, né, para poder acessar alguma propriedade do nosso enum. Então, o nosso enum tem algumas propriedades que o Dart já fornece para nós. A gente, óbvio, poderia talvez gastar uma aula depois, tipo assim, esmiuçando o enum, com certeza. É um assunto muito extenso e muito agradável também, porque deixa o nosso código muito mais profissional, né? E aí a ideia, tanto ali ele colocou o name, mas ele poderia pôr o index. Põe o index aí, Nathan, no lugar do name. E aí se ele salvar, vamos rodar aí de novo. Aí, ó, voltamos para aquela mesma história de 1 e 2 lá, tá vendo? 1 e 2. Ah, pode crer. Aí, ó, o que eu te falei? Ó. O que eu te falei? Entendeu? Faz sentido. Faz sentido. Aí, porque no index, aí ali o index ele já faz sozinho com base 0. 0, 1 e 2, entendeu? 0, 1 e 2. Ele já faz com o index 0. Aí, eu acho que tem algumas outras propriedades, aí tem algo até interessante. Volta ali, Nathan, no Dart, que eu gosto sempre de frisar isso. Aqui? Não, lá no avatar mesmo, lá na linha. Tira o index ali, até o ponto e coloca o ponto de novo, para ver o que ele oferece para nós. Hashcode. O toString, que aí, se eu não me engano, ele escreve não sei se ele vai escrever cabeça, a gente poderia testar. Mas enfim, ele oferece essas duas opções para nós. Eu acho que o toString ele vai fazer o que ele fez da outra vez. Que ele vai imprimir o nome avatar cabeça, ponto, o tipo da cabeça que foi definida. Avatar cabeça não é isso mesmo. É, isso mesmo. Né? No caso aqui, o que daria pra colocar aqui dentro? Não, aí a gente não... Por enquanto a gente não vai fazer nada. Porque aí, como é uma coisa que eu não sei,
com muita propriedade, aí eu não quero ficar testando na aula também, que aí eu acho que não. Certo. Pelo menos não era o quesito da aula. O propósito da aula é a gente esmiuçar em detalhar e coisa do tipo. Né? Mas o uso comum, o uso básico, o uso assim, caraca, ficou da hora, é desse jeito, né? Isso, é amplamente utilizado, ou deve ser amplamente utilizado, mas óbvio, sempre com muita cautela, né? Porque senão a gente começa a sair do propósito, né? E aí é uma coisa que eu poderia até falar para vocês, falar, isso que eu ensinei para vocês sobre herança, e aí a gente criou um Gustavo, a Ana Beatriz, uma Melissa, e aí a gente poderia criar um Natan, um Ulisses, um Silas, enfim, a gente poderia criar vários personagens. Isso a gente chama de polimorfismo também, tá? Por quê? Porque um avatar tomou várias formas, né? Então, tipo, caramba, mas antes da aula você falou que o polimorfismo gerencia o estado de uma, né? Ele é responsável por gerenciar esse estado do objeto, não a gerência de estado da aplicação, né? Mas ele que cuida ali do estado do objeto. E a herança seria mais para evitar a duplicação de código e ajudar a abstrair a nossa classe. E isso é bem verdade, né? Porque tem muita gente que conhece as coisas sobre abstração, sobre herança, sobre polimorfismo e costuma dizer que isso aí que a gente fez, por exemplo, clica aí na Ana Beatriz, o Natan. Isso. Aí na Ana Beatriz, a gente está estendendo o avatar, ou seja, a gente está herdando da classe avatar. Esse super aí, Natan, se você dá um F12 nele, você vai ver que ele vai para o construtor do avatar automaticamente. Dá um F12 no super. Ó, ele foi para o construtor do avatar, tá vendo? É como se ele estivesse criando essa instância do avatar na memória. Porém, como essa classe é abstrata, a gente não pode criar uma classe avatar, que nem tá ali no main. Eu acho que teve uma linha ali no main, vai no main ali pra gente ver se realmente tem alguma linha ali, ó. Não. Aí não tem, mas por exemplo, se você fosse tentar criar aí, Natan, final avatar igual avatar, você não ia conseguir fazer isso. Porque ele pode tentar aí que ele não permite. Final avatar igual avatar. Não, minúsculo. Isso aí agora maiúsculo. Isso. Ó, ali ele já importou o tipo, né? E aí você precisaria abrir e fechar parênteses ali. Sempre no final, porque aí a gente está tentando criar um objeto. Não, parênteses, não colchetes. Igual a gente fez no Gustavo, Ana Beatriz e Melissa. Isso. Exatamente. Aí você vê que ele já explode um erro ali, ó, de vermelho. Ele está falando, classes abstratas não podem ser instanciadas. Tente criar uma instância concreta, uma instância de um subtipo concreto. Qual que é o subtipo concreto? Ó, pra você ver. Classe abstrata e a classe concreta, né? Essa ideia de o concreto desce para o abstrato é real e o abstrato sobe para o concreto, né? É sempre nesse nível mesmo. Tanto é que aí a gente pode criar um monte de coisa. Aí ó, é uma dúvida que vocês poderiam falar. Então, toda vez que eu quiser criar um avatar, né? A gente vai criar assim, tipo, se, por exemplo, fosse o Natan e o Ulisses. A gente vai criar assim agora, vai ter que criar um objeto para cada um. Não, as coisas não funcionam assim, tá, gente? A gente ia criar tudo só de um tipo avatar. E aí, de repente, a gente poderia ter uma classe concreta que daria vida só para o nosso avatar. Então, a gente poderia criar uma classe personagem, né? Que daria vida ao nosso avatar. E aí a gente alimentaria isso aí, por exemplo, lembra que eu usei muitos métodos buscando informações do banco de dados, buscando informações, enfim, eu usei muito essa ideia, por quê? Por exemplo, no banco de dados a gente recebe uma estrutura de dados que poderia alimentar, a gente poderia receber uma lista de informações que daria para alimentar o avatar. Por exemplo, vamos ver que tipo de informações o avatar precisa, Natan. Entra ali no avatar. Avatar.dart, dá um F12 aí no avatar. Ou clica ali no arquivo, tanto faz. Ó, aí ó, a gente precisa de, pelo menos, o construtor acaba definindo o tipo de dados que a gente precisa. Então, para criar um avatar, a gente precisa de nome, cabeça,
rosto, se tem ou não bigode e óculos. A gente precisa de 5 informações. Então, lembra que a gente criamos um objeto map? Aham. Certo? Então, eu não poderia criar, por exemplo, um objeto map do Natan que tem essas 5 propriedades? Sim. E aí eu poderia criar um meu, um da Bia e um do Gustavo. Cada. Eu, inclusive, não fiz isso nas aulas. Fez. Então, ó, no cenário real, a gente não criaria o Gustavo, a Melissa, a Ana Beatriz, ou cada objeto Separadamente. concreto, separadamente. Porque imagina Não se... tem como. Não, você é louco, você ia ficar programando. Imagina o Facebook, o pessoal do Facebook ia estar lá escrevendo os usuários O cadastro, o Ia acabar nunca. Não, o pessoal ia estar escrevendo lá até hoje. O WhatsApp, mais de 2 bilhões de pessoas, enfim. É inviável, tá? Não tem Então, como. como que funciona no cenário real? A gente cria um subtipo, um tipo mais genérico, que é o map. E aí o map a gente transforma em um avatar, né? E aí eu acho que é nisso que essa aula vai ficar mais interessante. Até mesmo antes de eu entrar de cabeça no polimorfismo, eu acho que a gente vai entrar nesse tipo de dados map. Do map a gente vai trazer para o avatar, que aí a gente vai excluir a classe Gustavo, a classe Ana Beatriz e a Ele classe vai Melissa. filtrando, então. É isso. Praticamente. Ele passa pelo map, depois o map vai jogar pro avatar. Ele vai se transformando, eu poderia dizer assim. Eu não sei se filtrando é a palavra certa, mas é bem isso que você quis dizer mesmo, tá? Eu diria que a gente vai... É como se fosse afunilando mesmo. Como se a gente... Recebe no map, aí já passa pra outra sessão, eu acho que avatar. é alguma coisa de filtrando com... Porque filtrando dá a ideia de você separar, né? De você segregar alguma coisa da outra, mas não é isso. É como se você estivesse transformando um tipo para outro, sabe? Tipo, ó, esse tipo... Organizando. Exatamente. A gente chama isso de parciar, né? Você trazer algo de um tipo e transformar ele em outro. Né? A gente vai fazer esse processo transformativo. E isso vai ser bem interessante porque toda vez que a gente consome dados na internet, com o Dart, por exemplo, vamos supor que a gente está buscando isso aqui num banco de dados na internet realmente, né? E aí eu fui lá, usei as tecnologias que o Dart nos permite para buscar essa informação na internet. E quando eu voltei, essa informação de forma mais simples, mais abstrata no Dart, ele retorna para nós ou um map ou uma lista de vários maps, tá ligado? E aí aqui a gente vai presumir na aula seguinte que a gente recebeu o map do Gustavo, uma lista de maps, né? Que veio Ulisses, Gustavo, Ana Beatriz e Natan. E aí a gente vai pegar essa lista e aí a gente vai ver como que a gente faz para transformar essa lista em avatares. E aí vocês vão ver que esse cenário todo concreto que eu fiz aqui foi só para exemplo didático, e isso não é usado no mundo real, né? Porque a minha preocupação que fica é sempre essa, poxa, eu ensino pro pessoal criando classe, aí daqui a pouco a pessoa já fica com a cabeça, mano, eu tô criando um sistema aqui, tem 1000 produtos, caraca, vou ter que criar produto 1, produto 2, produto 3. Inviável. Daqui a pouco a pessoa tá pensando, mano, como fazer um script de criar arquivos, sabe? E aí a gente se perde. E aí eu acho que é onde um amigo meu ele foi bem assertivo. Por isso que às vezes é ruim ensinar no terminal. Mas é ruim também ficar ensinando só isso e já pular para outro assunto, entende? Eu acho que não. A gente tem que mostrar o que é didático e aí depois a gente vir para o que é real. Né? E aí a gente mostrando isso que é real e aí fica mais fácil para vocês compreenderem. Então amanhã é algo que eu já queria, eu passei por Enum, eu ainda não vou entrar em polimorfismo para não ficar muito, muito abstrato, porque eu já falei para vocês, isso daí alguém pode falar que é polimorfismo, e eu também posso falar, poxa, a gente pegou e aí criou uma forma, outras formas de avatar, isso é polifórmico, certo? Poli é vários e polimorfismo, e morfismo é forma, né? Então, polimorfismo, várias formas. A gente não pegou um avatar central e não criou várias formas nesse caso? Criamos, certo? Sim, várias formas. Criamos várias formas, mas aí o conceito que eu quis ensinar nisso foi abstração e herança, não foi polimorfismo, entende? Uhum. Mas uma coisa não está desconectada da outra, mas que elas têm uma diferença que é muito singular, assim, é muito ímpar, sabe? É bem assim, é bem sutil, então você tem que ser muito cauteloso quando está falando de polimorfismo e quando está falando de abstração e herança. Né? E encapsulamento, que aí já tem a ver com esconder os dados, aí já acaba sendo coisa diferente. Mas esses são os 3 pilares que eu já falei até agora, e o 4, que é o polimorfismo. Eu já estou dando uma dica para vocês do que é, mas aí como eu falei, para mim, eu não vou tirar isso da minha cabeça,
o polimorfismo, ele é a gerência de estados do objeto, né? E a abstração e a herança é você dar você evitar criar código, repetir código. Então, por exemplo, com a gente criando a Ana Beatriz, o Gustavo, a gente poderia criar um nome para cada um e tal. E aí nas aulas anteriores, a Bia viu, o Gustavo viu, o Natan não estava presente no momento, mas eles viram o tanto de código que a gente deixou de duplicar, certo? Porque imagina se tudo que eu coloquei no Avatar eu tivesse colocado na Ana Beatriz, no Gustavo e na Melissa. Ia ficar o que a gente fala de maçante, ia ficar muito maçante, ia ficar extremamente horrível, né, de se trabalhar. Bom, eu sei que eu falei pra caramba, ainda falta 4 minutos, e aí eu queria abrir dúvidas, o que vocês quiserem falar, antes da gente estar finalizando. Vocês falam muito, velho. Que a próxima aula mesmo vai ser onde que vamos tirar bastante dúvida, porque o que você passou nessa aula aqui eu consegui compreender um pouco, entendeu? Da hora, legal. A Bia tem alguma dúvida aí? Não, na aula anterior eu tinha compreendido tudo, agora deu uma bagunçada. Mas eu acredito que amanhã já fica mais claro, porque é sempre assim. Mas vocês... Vem um conteúdo novo, daí dá uma bugada, mas depois... Uma chamada de atenção. Bom, se vocês puderem, até recomendo vocês verem alguma coisa sobre Enum. E aí, não tenha... É uma coisa que eu tenho aprendido bastante. Não tenha medo de ver Enum em outra linguagem. Não é pra você fazer, é pra você ver. O contato no dia a dia que faz aquilo se tornar mais claro, né? É a questão de focalizar, foco. Você focou no Enum, daqui a pouco você fala, caramba, faz sentido, tal. E aí vocês viram que o negócio, para mim, eu acho que ficou mais agradável. Aí eu queria saber a opinião de vocês, ficou mais legal, era melhor com o número, assim, ficou mais fácil, não ficou? Não, eu acho que dessa forma ficou bem melhor, porque com o número, né, vamos imaginar que, tipo, tenha mais de 5 tipos de código de cabelo. Ia ficar numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá ligado? Aí ia ficar horrível. E aí tá todo ligado? mundo ia ter que decorar os números. Sim, esse que é o problema. Na hora que a gente tava conversando lá naquela aula, eu nem pensei nesse exemplo, tá ligado? Eu só pensei, tipo assim, a gente pode numerar ali e tal. Não, tá mas ligado? é isso. Eu não quero que você, tipo, se pese por isso, porque é o seguinte, é o que é primordial, entende? A gente quer trabalhar com o que a gente tem. E isso é normal. Eu não tiro o mérito de ninguém por isso, porque é o sair do zero. A gente andou, né? E aí o que isso me chamou a atenção? Cabe um momento de ensinar algo que vai ser, tipo assim, mágico, entende? É mais pra isso entrar como algo que, caraca, muito mais da hora fazer assim. Poxa, você é louco? Vou usar Enum da próxima vez. Por quê? Porque por mais que você viu quando a gente usa index, ele é número ainda, mas de forma escrita, ele é algo recognoscível. A gente consegue reconhecer o que é aquilo, né? Por exemplo, clica na Ana Beatriz e clica no Gustavo aí, Natan, antes desses últimos minutos. E aí a gente vai ver que a cabeça já é algo muito mais... Caraca, tá vendo? Bum, já sei o que é isso. Por mais que ficou extensivo, claro. por mais que ficou extensivo ali, avatar cabeça, é melhor isso do que um número. Sim, com certeza. Entende? A gente prefere ler o longo, mas o correto. É aquela coisa de programar para um outro programador entender. Exatamente. É programar para um outro programador entender. Esse é o conceito das minhas aulas, esse é o fundamento das aulas, beleza? Então, na próxima aula, assim, você pede pra gente dar uma aprofundada melhor no conteúdo de Enum, né? Sim, até a aula, tipo, o que vocês puderem ler sobre Enum vai ser legal. Bom, Fechou. a aula tá chegando ao fim, amanhã a gente vai falar sobre JSON. Gente, fica com Deus, muito obrigado pela atenção de Falou, vocês. até Fica com amanhã. Deus em nome de Jesus. É nóis, Valeu, tchau, valeu. tchau. Falou. Bom, para vocês que ainda estão aqui na aula, muito obrigado pela atenção, né, que vocês têm nos dado. Espero que esse conteúdo tenha sido útil, espero que você possa ter compreendido o que for necessário para o seu aprendizado de Dart, até a gente chegar ao Flutter, tá bom? Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, e é isso. Fiquem com Deus no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Fui.